sempre. Bom, vamos falar agora do crime, o fato que marcou, né, esta quarta-feira, que está marcando esta quarta-feira. A tragédia familiar que aconteceu em Alvorada, aqui na Grande Porto Alegre. Um monstro, que eu me recuso a chamar de pai, de 28 anos. Ele matou os 4 filhos de 3, 6, 8 e 11 anos de idade. De acordo com a polícia, este canalha cometeu crime bárbaro para se vingar da ex-mulher. Seria uma vingança, né, contra ela, a mulher mãe das crianças. O Eduardo Carvalho tem mais informações. Fala aí, Edu. Mota, é uma tragédia, é algo muito difícil de explicar. E tudo aconteceu nessa casa, essa casa de madeira aqui na cidade de Alvorada. Não chega a ser muito longe também do município de Viamão, mas é aqui mesmo em Alvorada. Nessa residência morava o David da Silva Lemos, de 28 anos. Ele que é o principal suspeito por esse crime, já foi preso, inclusive, na madrugada de hoje, encontrado em um hotel de Porto Alegre, afinal, estava foragido no momento em que os policiais vieram aqui e encontraram essa cena horrível. Bom, foi aqui que as 4 crianças foram encontradas mortas. Elas eram todas irmãs, 3 meninas, uma de 11, outra de 6 e uma de 3 anos de idade e também um menino de 8 anos. A menor das crianças, a menina de 3, foi asfixiada. As outras 3 crianças, 2 meninas e um menino, foram encontrados também sem vida, mas esfaqueados. Para a polícia, o David da Silva Lemos, de 28 anos, disse que dopou os filhos e depois cometeu o crime. Quem encontrou as crianças por aqui e aí chamou a polícia, o Instituto Geral de Perícias também, foi uma amiga da ex-companheira dele. Só para explicar para quem está nos acompanhando, nessa casa aqui, quem morava mesmo era a mãe do suspeito. Ela mora aqui já há bastante tempo e o David morou aqui também em vários momentos da vida, inclusive com as crianças, mas recentemente passou a morar nessa residência depois que terminou da ex-mulher há mais ou menos 6 meses. Um término conturbado, ele cobrava dela que gostaria de ver, que queria voltar, tinha ciúmes da relação dela com outros homens. E aí, de vez em quando, ele ficava com as crianças. E foi o que aconteceu nesse final de semana. Ele pegou as crianças na sexta, devolveria no domingo e aí não fez isso. E não devolveu nem no domingo, nem na segunda-feira, e aí ontem uma amiga da ex-mulher dele resolveu vir até aqui para ver as crianças, estava preocupada, inclusive porque o homem estava fazendo ameaças para a ex-mulher. E aí ela encontrou essa cena, a mãe do suspeito também não estava aqui, só as 4 crianças mortas em cômodos separados. O delegado Edmar Machado, ele é o responsável por esse caso e falou sobre como foi esse primeiro impacto, o primeiro momento, de fato, em que essa cena foi vista, né, justamente por essa mulher, a amiga da ex-esposa do David da Silva Lemos. Vamos acompanhar. Os policiais, tanto os policiais militares, a perícia, estavam meio chocados com a situação, mesmo nós que estamos acostumados a trabalhar com esse tipo de crime violento, bem chocante, não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum o pai matar os filhos. Um cenário bem chocante, assim, as crianças maiores estavam num quarto ali, cada uma na sua cama, e a menor estava num outro quarto, também na cama, parecendo que o crime foi cometido ali quando elas estavam dormindo ou estavam acordando. Bom, Mota, sobre a motivação desse crime, ele falou para a polícia que tinha justamente ciúmes e guardava um rancor da ex-mulher depois do término, principalmente. Em setembro, ele agrediu ela e ela inclusive fez um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva. Recebeu uma medida protetiva contra ele em setembro desse ano por conta dessa agressão. Só que as ameaças, elas continuaram. Ele começou e continuou fazendo várias ameaças por WhatsApp, por telefone. Inclusive, nesse final de semana, ele mandou mensagem dizendo que se ela não aparecesse aqui, ele também, ela nunca mais ia ver os filhos. Então, fez esse tipo de ameaça e, de certa forma, infelizmente, ele acabou cumprindo. O delegado Edmar Machado também falou sobre como era essa relação e a possível motivação do crime, esse crime por vingança. Vamos acompanhar. Fazia ameaças, a gente tem diversas mensagens que a gente está coletando ali com ela para que ele ameaçava. Inclusive, até numa das últimas mensagens ele falou que se não voltasse ou se não fosse falar com ele, ela não veria mais as crianças. Bom, quando a polícia chegou aqui, ainda na noite de ontem, Mota, já não tinha mais ninguém, a mãe dele não estava aqui, nem o suspeito de 28 anos, ele tinha fugido. Foi encontrado, portanto, na madrugada em um hotel no centro aqui de Porto Alegre e aí ele foi sim levado para a prisão, deve permanecer detido, claro,
até que o processo ele siga. A polícia acredita que tudo indica, na verdade, que tenha sido ele inclusive confessou esse crime, falou que usou faca para matar as crianças, que dopou, asfixiou a menorzinha. É uma tragédia, é uma barbárie. E se é difícil para nós que estamos falando sobre isso, cobrindo esse caso, também é muito difícil para os policiais. E o delegado Edmar Machado, ele comentou sobre esse impacto também para quem trabalhou nesse caso, para quem esteve aqui ontem. É uma situação que é chocante, é muito difícil de falar. Bom, Mota, na manhã de hoje os corpos estavam no ML, alguns familiares foram até lá levar alguns documentos, certidão de nascimento, porque algumas das crianças não tinham carteira de identidade. Por isso, até algumas das idades não são exatamente confirmadas. Tem a dúvida se a menor tinha 3 ou 4 anos, porque não tinha carteira de identidade. Isso deveria ser feito nos próximos dias pelo casal, mas acabou não sendo realizado. A ex-mulher é considerada como uma das principais testemunhas, afinal ela que recebia ameaças e vivia com o David da Silva Lemos, de 28 anos, então é uma peça-chave para essa investigação. Mas ela não deve ser ouvida no dia de hoje, isso porque ela ainda está muito em choque, imagina, né, a situação que ela está passando, então não deve ser ouvida hoje, mas nos próximos dias vai falar com a polícia, assim como familiares, vizinhos também serão ouvidos nessa investigação que agora vai se debruçar sobre esse homem de 28 anos, Mota, o principal suspeito do crime, ele que confessou, disse que fez isso por vingança, matou os próprios filhos, crianças muito pequenas, Mota, uma situação realmente, uma tragédia por aqui em Alvorada, mais uma, né, na cidade de Alvorada, e a gente, claro, vai seguir acompanhando e atualizando aqui no Brasil Urgente. Importante a gente destacar também que a polícia sabe que o suspeito era usuário de drogas e ele tinha antecedentes criminais, mas principalmente por essa agressão em setembro contra a ex-mulher. Então, a gente nem sabe o que ele teria feito se não tivesse visto a ex-companheira aqui na casa. Afinal, ele pediu para ela vir para cá e ela não veio. Então, talvez o crime fosse também encomendado, entre aspas, para a ex-mulher e aí junto com os filhos. É uma tragédia, a gente vai seguir atualizando as informações aqui no Brasil Urgente. Mota, vou voltar contigo aí no estúdio. Obrigado, Edu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a intenção dele também era matar a ex-companheira, junto com os filhos. Só que ela não atendeu aos pedidos dele, às ameaças que ele fez, né, através do WhatsApp, através do celular, e ela não foi. Agora, ele não se vingou dela e matou as crianças por isso. Ele já vinha planejando esse crime há já um bom tempo, porque eu vou dar um exemplo, né? A minha leitura, não é assim, todo mundo que tem em casa um sedativo que possa causar aí sonolência profunda em crianças. Então ele providenciou o sedativo para sedar os filhos e com os filhos, né, sedados, deitados, né, nas camas, ele cometeu esse crime bárbaro, essa monstruosidade. Isso daí não é ser humano não, isso daí, repito, é tudo menos ser humano. Isso é uma criatura dantesca, é um verme, é um canalha, é um vagabundo daquele pior tipo que existe. Porque olha só, 4 anjinhos, meu Deus do céu, 4 anjinhos que não mereciam, né, passar pelo que passaram. Mas eles estavam sedados, eles não sentiram nada. Mas você imagina só, qual é o herói? A imagem do herói para uma criança, para um filho, é o pai. Para uma filha, é o pai. O pai é aquela figura que representa ou deveria representar segurança, amor, acolhimento, proteção, e não o que ele acabou de fazer aí, ó. O crime que ele cometeu, esse crime, repito, monstruoso. Agora, cadeia basta para um verme como esse? Cadê a foto do tal DJ? Deixa essa fotografia aí para mim, André. Cadeia basta para esse... Pode colocar, por favor, André. Pode deixar a imagem do canalha. Cadê a imagem do verme? Do bandido, do assassino, né? Dessa criatura que eu me recuso a chamar de pai. Você imagina, né? Onde já se viu um negócio desse? Cadeia basta para um canalha como esse? Será? Que a gente fica até em dúvida, né? Porque ele não deveria estar respirando o mesmo ar que nós estamos respirando. Ele não mereceria isso, não merecia isso. Já deveria, né, estar em outro plano, como diz o outro. Agora, será que ele deveria, como está, continuar vivo para ficar atrás das grades até o resto da vida? E isso não vai acontecer. Por que eu digo que não vai acontecer? Porque no Brasil agora, né, o tempo máximo de pena é 40, né? E não fica nem 30, nem 20, às vezes nem 10 anos. Daqui a pouco um vagabundo como esse aí chega, né, já está no sistema prisional, aí vem o bom comportamento. Porque quando está na rua armado,
O bandido, ele é um monstro, né? Ele quer fazer o mal, ele quer ser cruel, ele quer fazer o terror na vida das pessoas. Mas quando vai para trás das grades, o comportamento sempre ou na maioria das vezes, é um comportamento positivo. Então, a gente pode dizer que daqui a 4 ou 5 anos, ou não sei quanto tempo vai demorar para o julgamento, porque ele deve ir a júri popular. São 4 vítimas de um crime contra a vida, então ele deve ser julgado por um conselho de sentença, né, por um júri popular. Então, assim, depois, se for condenado aí, e deve ser condenado há muitos anos, né, ou até mais de 40, na teoria pode ser condenado a mais de 40 anos, mas não vai ficar 10 em cana. Não vai ficar 10 em cana, porque, repito, vai apresentar bom comportamento, vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né, para o pessoal que trabalha, para os policiais penais, para o pessoal do sistema prisional. Aí aquela questão, né, do regime fechado para ir para o semiaberto, é um estalar de dedos e daqui a pouco ele está de volta à rua. Ele destruiu, não apenas essas 4 vidas, a vida dessas crianças que ele colaborou para colocar no mundo, mas ele destruiu a vida da mãe. Você imagina o sofrimento que essa mulher deve estar passando, o sentimento, a dor que ela deve estar sentindo. Não só ela, né? Como todos os outros familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Isso é um vagabundo do pior tipo, conforme eu já falei. Olha, a polícia prendeu uma mulher e o filho suspeitos de